Eu quero parabenizar a todos vocês, né? Eu fico muito grata também porque vocês escutaram a si próprios, né? E disseram sim para a oportunidade. Essa é a minha maior gratidão. Essa oportunidade é única, porque a nossa linhagem Siddha Mahayogya, que é esse aqui é o nosso, que vocês vão conhecer amanhã, esse é o guru dele, o mestre, e vai por aí, vai por aí, vai por aí. A gente está falando de há muitos anos atrás, né? Então, toda essa linhagem tem registro de há 10 mil anos para cá, né? E ela surge de tempos em tempos no mundo, né? Como ilhas, sabe? Civilizações, tipo Atlanta, que existiu e deixou de existir, e por aí vai, uma gama de civilizações que existiram e deixaram de existir, né? Então, a linhagem Siddha Mahayogya, ela aparece e desaparece no mundo, ou seja, ela surge, ela emerge, faz o trabalho que tem que fazer, e depois ela emerge outra vez, fica imersa. Essa imersa que eu estou falando, ela fica muda, silenciosa. Ela desaparece do contato da humanidade, né? Então, por sorte nossa, há mais ou menos 50, 60 anos que ela ressurgiu. Então, ela ressurgiu a partir desse mestre aqui, né? Então, essa linhagem aqui são registro a partir desse, na verdade. Esse aqui já não existiu mais fotografia dele, de tão antigo que era. As fotografias foi só daqui para cá. Isso aqui foi só imagens que os discípulos dele tiveram em meditação e, sabe, retrato falado, né? Então, nós temos uma grande sorte e uma grande chance, e o mestre se inclui nisso também, né? Ele fala, inclusive eu, de ter vindo nessa época onde a linhagem Siddha Mahayogya emerge outra vez, né? Para fazer todo o trabalho dela de consciência com a humanidade. Então, o principal trabalho, a principal ferramenta de ação da linhagem Siddha Mahayogya é a meditação Shaktipati. Que o que se diferencia da meditação Shaktipati para outras meditações é que é uma meditação sem esforço. E o que é isso? Todos os outros sistemas, todos sem exceção, incluindo a yoga, são práticas com esforço, com o mesmo objetivo da meditação Shaktipati. A diferença é que a pequena grande diferença é que Shaktipati não tem esforço. O que significa isso, com esforço, sem esforço? Com esforço, você tem que fazer determinadas práticas, seja lá mantras, seja asanas, seja orações, seja prece, seja visualizações, seja lá o que for. Todas as práticas, não é só de meditação, todas as técnicas e os sistemas de evolução da consciência no ser humano, todas, sem exceção, são caminhos com esforço. Qualquer sistema de desenvolvimento humano que você pense, você tem que realizar algo, né? Para poder despertar esse poder superinteligente que todos nós somos. É além de ter, nós somos esse poder superinteligente. Então, esse poder Então, esse poder superinteligente, que é a palavra mais ocidentalizada que a gente pode chegar, né? Por exemplo, na yoga se chama de Kundalini, que é bem comum quem estuda yoga ouvir isso, né? Na religião católica se chama de Espírito Santo, né? Na Siddha Mahayogya, nós chamamos de Shakti, mãe, a divina mãe, né? Ou Kundalini Shakti, por exemplo. Então, durante o retiro, vocês vão ouvir todo o tempo essa palavra Shakti. Quando for dito Shakti, entendam que é Kundalini, poder superinteligente, Espírito Santo. E no Ocidente tem uma série de outros nomes, dependendo do país, dependendo da cultura. Então, é tudo diferentes palavras para falar do mesmo princípio, né?
É um princípio que é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, está presente em tudo, né? Sabe de tudo e tem poder para tudo. Quem é esse que a gente mais conhece? De criancinha, lá no catecismo, quem é? Deus, né? Deus, Jesus Cristo, dependendo da cultura, da religião que a pessoa participou ou participa, é chamado de um nome diferente. Então, eu convido para todos abrirem a mente, tá? E entender o princípio que é comum a todos. Então, o princípio que no Ocidente, a palavra mais atual, mais moderna, que mais se aproxima disso, é um poder superinteligente, né? Porque ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, quando ouvi falar Shakti, use o código de comunicação do qual seja mais íntimo de vocês. Não importa o nome, né, que tenha. O que importa é o princípio, tá? Princípio superinteligente. Esse princípio é superinteligente. Isso, em linhas gerais, é isso que se dá. O processo se dá de uma forma muito simples. O mestre se encontra na Índia, e como de fato não existe nem tempo nem espaço, porque tempo e espaço é uma criação da mente humana, né, para gerenciar a vida. É que nem regra de trânsito, né? Precisa de semáforo, rua que é mão contra mão, para poder gerenciar o movimento do trânsito, o tráfego. Então, o princípio do tempo e do espaço só serve para gerenciar, né? Muito útil, por sinal, porque senão, imagine os carros sem semáforo, sem mão dupla, mão única, né? Então, é bem importante, não estou aqui desqualificando o tempo e o espaço criado por nós, né? Mas, de fato, quando você transcende a isso, quando a consciência vai para outro ponto, se conecta de outro lugar, olha, de outro lugar, aí você vê que o tempo e o espaço não existem, né? Então, isso, a confirmação é que as bênçãos de Shaktipat, que será dada amanhã, às 6 horas da manhã, a cada um de vocês, funciona, né? Então, o mestre, em consciência, pelo poder que ele tem, né, da conexão e o poder que ele tem, o que ele faz? Ele desperta esse poder superinteligente em vocês e conecta o foco da mente, conecta a consciência de vocês com esse poder superinteligente. É isso que ele faz, ele desperta, e quando a gente nasce, a gente só olha para fora. O tempo todo a gente está extrovertido, porque a gente precisa aprender a viver nesse mundo. É assim, não sei se um dia vai mudar, né? Então, vocês conhecem a história do patinho que foi criado com a galinha, né? E ele pensava que era galinha, era um patinho feio, foi criado com a galinha, e ele pensava que era galinha porque ele via, né, fora, acreditava que era galinha. Então, assim a gente também, a gente acredita que é um bocado de coisa que, na verdade, não é, né? Então, a gente pode ser esse patinho acreditando que é pintinho, e não é, tá? Então, assim, o que é que o mestre faz? Desperta esse poder superinteligente, conecta vocês com essa consciência divina, ou seja, outro nome para dar para esse poder superinteligente. Conecta vocês a isso, com isso, e vocês começam a perceber que existe isso. Mas não é perceber numa compreensão intelectual nem mental, mas é através da experiência. Através da experiência, que é isso uma das coisas importantes que se diferencia a meditação Shaktipat de outras técnicas, né? Porque é um sistema para-vidya. Significa que o conhecimento, vocês têm acesso, todo conhecimento existe dentro da gente, a gente não precisa procurar nada fora, mas o acesso a esse conhecimento, né? Então é experimental, é vivencial, é uma coletânea de livros que se abre dentro de você, e você vai tendo discernimento, sabedoria, conhecimento, aí as perguntas começam a diminuir, a ansiedade começa a diminuir, a depressão acaba, a felicidade a bem-aventurança, ela fica cada vez mais constante. Esse tesouro que nós somos começa a surgir naturalmente, espontaneamente. Agora, vai ser num retiro de 3 dias online? Não, né? Claro que não.
O que vai fazer no retiro online é o mestre conectar você com seu poder superinteligente. É isso que ele vai fazer. Então, imagine uma cena onde você está lá num túnel lá na frente, cada vez mais ficando mais escuro, porque é assim. Se a gente não trabalhar a consciência, a vida vai nos consumindo e vai levando a gente cada vez mais para a escuridão, né? Aí o mestre chega, apareceu diante de você. Eu estava lá na escuridão e achando que estava muito bem, obrigado, podia até estar, porque estava escuro, já tinha até esquecido da luz, né, do fim lá, quando o túnel era mais largo e aberto. E daí o mestre aparece, pega você e faz um retorno em você, vira você. E fala, olha, tá vendo aquela luzinha lá no fim do túnel? É você. Então vai em direção para lá. Então, esse metaforicamente falando, é assim que acontece, né? Então, a gente começa a pôr o foco do interesse em saber a verdade sobre nós mesmos, ou seja, em saber a verdade suprema sobre nós. Quem somos nós? Nós não somos os nomes, nós não somos as profissões, nós não somos os títulos, muito menos. Ora, se nem o nome somos, né? Imagine se somos o corpo, tampouco somos o corpo. O corpo é um instrumento de trabalho, né? O corpo faz parte do sistema humano, mas não é o humano, né? Então a gente nasceu com esse corpo e vários corpos internos. O interno tem o próximo é o corpo prânico, mais próximo do corpo físico, o corpo prânico, depois o corpo mental, depois o corpo intelectual e depois o corpo de Ananda, quer dizer, um dentro do outro. Quanto mais profundo a gente vai em nível de consciência, mais a gente vai se aproximando de Ananda, que é a pura bem-aventurança. É onde reside o tesouro maior. É onde está a origem do tesouro. Né? E aí, como é que Shakti trabalha? Ela usa a energia prânica, né, que existe em todos os lugares, em todos nós, e ativa essa energia prânica, que quem faz yoga é um termo bem comum, né? Ativa essa energia prânica, aumenta o volume dela, e a velocidade e o volume, isso é um verdadeiro detergente. Então vai lá e limpa todos os recantos que a gente nem sabe que existe, nesses 5 corpos, do físico, o prânico, o mental, o intelectual e o de Ananda. E vai assim, um por um, quem sabe é ela. Quem sabe é Shakti, ou seja, quem sabe é o poder superinteligente. Onde ela vai trabalhar, né? Ela é onipresente, então ela pode, num minuto, trabalhar o corpo físico, no minuto seguinte está no prânico, está no Dhananda, tá. Então, é uma meditação muito gostosa de se fazer, porque é pura experiência, né? Pura vivência. Então, não é um trabalho que a gente faça com a mente. O Shaktipati não trabalha com a mente, ele trabalha com além da mente. Ele se situa além da mente, né? Então não tem controle mental, está além, está muito, muito mais profundo do que a mente. Então ele tá na consciência, né? A consciência não é mente, gente. Mente é uma coisa, consciência é outra, né? Onde está toda a sabedoria na mente não é na consciência. A mente é que elabora, né? Mas a fonte da sabedoria está na consciência. Então, essa meditação, amanhã, quando vocês receberem as bênçãos de Shaktipat pelo mestre, vocês vão abrir os tapetes de meditação, vão abrir e vão sentar nele para meditar, tá? Então, a dica que eu dou para começar a meditar em Shaktipat é olhar para dentro. E o que é esse olhar para dentro? Presta atenção no seu coração, né? Ouve o canto do coração, ouve a música da respiração, né? E aí poderá acontecer algo diferente. Quando acontecer algo diferente, você olha para esse algo diferente e desfruta, né? Então, é o que chamamos de crias. Esse algo diferente são os crias, tá? A chave aqui do negócio é confiança. Amor, devoção e se entregar ao processo. Porque o que acontece? Shakti
é a nossa mãe divina. Por que chama de mãe? Porque a relação mais próxima que tem de filho é materna, não é paterna, né? Porque é biológica, isso é inegável. Então, uma relação mais próxima de divindade é a relação materna. Eu até brinco com o mestre, eu falo, só me diz esse exemplo, é meio perigoso aqui no Ocidente, hein? No Oriente. Porque o que existe de problema em relação com mãe e filho, existem muitos problemas, né? Os consultórios de psicologia, os freudianos da vida, as relações, traz logo o problema de relação materna. Mas eu estou dando aqui esse parênteses para quem tiver problemas de relação materna com a mãe, esquece isso aí e pense que a sua mãe também é divina. Quem sabe você não descobre uma relação diferente com ela, né? Assim como todos nós. Então, Shakti, se ela é nossa mãe divina, né? Ela vai cuidar de nós muito melhor do que a nossa mãe biológica. Porque, de fato, somos nós mesmos. Não é ninguém de fora. Shakti não é como Deus que está lá fora, que a gente reza para ele lá fora. Não é assim, né? A gente tem visto isso. Deus está lá fora, no céu, e a gente reza para Deus lá fora. Então, esse mesmo Deus, imaginem, comecem a pensar que está dentro da gente. E que no final de tudo, ou no início de tudo, se resume a nós. Né? Então, esse corpo aqui não somos nós. Daqui a pouco esse corpo também perde a validade dele. Como qualquer folha de planta que tem o ciclo, né? Envelhece e se desintegra. Então, esse corpo também vai se desintegrar. Eu nem vejo como morte, sabe? Eu vejo eu vejo que a matéria, o corpo é uma matéria, é um aglomerado de átomos, né? De átomos e elementos da natureza. Na hora que vencer o prazo dele, esses átomos e esses elementos vão voltar para os lugares que vieram ou para onde tem que ir, né? Então eu não entendo nem que o corpo morre, né? A minha experiência não é nem dessa. Mas vamos usar a palavra morrer para ficar mais um código de comunicação mais compreensível, né? Então, quando eu falo essas coisas, eu estou convidando a vocês a irem além disso, né? É isso, porque é tudo conceito mental, né? Toda a nossa vida está baseada e fundamentada em conceitos mentais, que nós chamamos de sanskaras. Ou seja, todas essas informações que vêm de fora para a gente acredita como verdade e se identifica, né? E a gente é muito além disso. Isso é nada. Isso é só uma ferramenta para a gente transitar aqui nessa terra. Depois disso, não é mais nada disso, né? Então, Então, é essa dimensão que a meditação Shaktipati nos conduz, é essa dimensão. Ah, é o mestre que te leva? Não, o mestre, o trabalho dele é 1 segundo. Ele dá as bênçãos, desperta, introverte você, conecta sua consciência com a tua consciência individual, né? Com a tua consciência universal, que é Shakti, e o processo se dá através de você. Então, ninguém depende dele para continuar o processo, né? Ao contrário, nós somos todos livres, e o verdadeiro mestre quer os discípulos livres e que cheguem igual a ele ou melhor, né? Esse é um verdadeiro mestre, e o nosso mestre quer isso. Então, é uma bênção para todos nós essa oportunidade, né? Que nós temos. O nosso mestre é o mestre Siddha. Mestre Siddha é aquele que tem essa capacidade de despertar a consciência divina do outro. Eu sou a representante da linhagem no Brasil. Nós, para poder trabalhar aqui no Brasil, ele como um estrangeiro, nós fundamos uma organização sem fins lucrativos que leva o mesmo nome, só que a nossa organização se chama Siddha Yoga do Brasil. Siddha Yoga é a linhagem, Siddha Yoga do Brasil é a famosa SMIB, que é a nossa organização sem fins lucrativos, onde todos nós ajudamos a servir. A nossa intenção é servir a humanidade e compartilhar Shaktipati. Essa é a nossa ferramenta, né? Porque existem 3 condições para se receber Shaktipati.
pela linhagem Siddhartha Yoga. Uma é ser um ser humano, porque um animal e uma planta não podem receber Shaktipat, que não tem um sistema maduro para isso, certo? Então, um é ser um ser humano adulto. Outro é encontrar um mestricida. Nós trazemos ele para você, para o Brasil, certo? Aqui agora online. Não é fácil. E o terceiro é ter uma honesta e sincera curiosidade para saber a verdade sobre si mesmo. Esse, sim, só depende de cada um. Os outros dois, um nós já somos, o mestre já temos, ele faz o trabalho dele. O terceiro é ter uma verdadeira curiosidade genuína, intenção de ser um ser humano melhor, falando em outras palavras, certo? De evoluir, de não estar aqui só comendo, trabalhando, tendo filho, procriando, depois se desintegrando ou morrendo ou desencarnando, seja lá como se queira, como o código de comunicação de vocês, né? Quero ser melhor cada vez mais, cada dia. Evoluir para ter essa experiência da verdade suprema. É uma experiência. A verdade suprema é uma experiência. Sabe? A verdade suprema significa é aquela além desse mundo. É no mundo interno. A verdade suprema não tá fora. A verdade suprema está dentro. Né? E essa verdade suprema, a minha é diferente da sua? Não. A verdade suprema é a verdade suprema. Seja lá qual for o caminho que você chegue a ela. Seja... E aí termina o processo? Não, está só começando. Porque todos os outros sistemas de desenvolvimento humano, todos os outros que eu já disse aqui antes, é para chegar nesse ponto. Vocês percebem, gente? Todos eles é para chegar nesse ponto, no ponto D lá. Nesse ponto, o despertar da Kundalini, despertar de Shakti, despertar do poder superinteligente, despertar da consciência divina, despertar de... Qual foi o outro nome que foi dado? Espírito Santo. Todos eles é para chegar nesse ponto. Já pensou? Aí o mestre chega e vai lá direto no ponto. Olha o atalho que deu. É por isso que é sem esforço, entende? Você não precisou fazer tudo para poder despertar seu poder superinteligente. O mestre chega e desperta. Primeira coisa, é sem esforço. Aí depois disso você vai meditar. Aí você vai meditar. Aí tem que fazer alguma coisa para meditar? Tem que rezar, ou tem que tocar algum tambor, ou tem que fazer algum mantra, ou tem alguma postura? Não! Se entregue ao processo, porque a tua consciência divina, ela que vai... É que é você, no fundo, é você. Na origem, é você, né? É ela que vai guiar. É essa consciência divina universal que vai guiar você. Quando ele inicia, quando ele dá as bênçãos de Shaktipat, é para sempre. Mas é para sempre, não é nessa vida, é para sempre, para todas as vidas futuras. A tua energia prânica, que vai ficar muito ativa, ela dá um salto. É que nem elétrons na órbita, que salta. Quando muda a vibração, ele não pula para a órbita seguinte, né? Então, o princípio é um pouco esse. Então, como temos vários canais energéticos no corpo, 72 mil nadis, que a Kundalini pode despertar por um desses 72 mil nadis, e aí não chega a iluminação, mas o processo de Shaktipat, o objetivo é levar à iluminação. Então, o mestre Siddha desperta, introverte a consciência, conecta você com ela e ainda coloca ela para subir pelo Sushumna Nadi, que é o canal central da coluna, que é o único que leva para a iluminação, né? Então, os outros podem ser despertos, mas não tem nenhuma, inclusive a yoga, inclusive qualquer sistema com esforço para despertar a Kundalini pode ser desperto por qualquer um desses outros 72 mil canais, tá? Então, pode ser desperto por um canal, vamos supor, de Lakshmi, que é um canal da abundância enfim, que não seja, a pessoa vai se tornar muito abundante materialmente, mas não vai chegar à iluminação. Então, a pessoa que recebe Shaktipat e se desenvolve em Shaktipat, ela se torna melhor em tudo, seja como mãe, seja como filho, seja como pai, seja como profissional, seja lá o que for. Por quê? Porque a sabedoria dela começa a eclodir, começa a surgir, o discernimento começa a surgir. Então, ela toma decisões mais assertivas, mais sábias,
né? Muita criatividade. Então, os caminhos de solução das coisas surgem assim, tchum, as ideias, né? Surgem de uma forma maravilhosa. Agora você...